Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a queda no ganho de peso que o Vitor teve, o que a gente fez para conseguir reverter isso. Bom, gente, nesse vídeo então eu vou falar para vocês como que foi essa queda no ganho de peso do Vitor e o que a gente fez para reverter isso. Bom, a gente sabe que o crescimento adequado de uma criança é o principal indicador de que a saúde dela vai bem. E se vocês observarem ao longo das consultas, principalmente do primeiro ano, tudo gira em torno disso, de como está o crescimento do bebê, se ganhou peso direitinho, se cresceu, se está mamando bem, como que está a introdução alimentar, está comendo bem, tudo gira em torno disso. O Vitor, ele nasceu com 3,110 kg e 50,5 cm. E durante o decorrer do tempo, ele foi ganhando bastante peso, foi crescendo bem, então a gente não tinha preocupação quanto a isso, pelo menos os primeiros meses, tá? E aí, normalmente nas consultas, o pediatra, ele preenche uma tabela, onde ele vai colocar a altura, o peso e o perímetro cefálico do bebê. E essa tabela, eles chamam de curva do crescimento. Vou mostrar aqui para vocês como que é, tá? Então, aqui, eles vão colocando qual que é o peso da criança, e aqui qual que é a estatura, e aqui o perímetro cefálico, tá? E aí, eles vão acompanhando para ver se o bebê continua numa mesma curva, se ele vai caindo, se ele vai subindo, vai fazendo todo um acompanhamento, tá? O que aconteceu? Entre o quinto e o sexto mês, o Vitor caiu nessa curva, tá? Ele foi tendo uma queda no crescimento, então a gente ficou um pouco preocupado. Quando a gente fala em queda no ganho de peso, a gente não está falando que ele estava com peso e no mês seguinte o peso dele diminuiu. A gente está falando que ele estava num crescimento de peso constante e, de repente, ele deu uma queda no sentido de que ele ganhou menos peso. Ele ganhou, mas ele ganhou pouco peso, entende? É nesse sentido. Então, é aí onde vai caindo naquela curva do crescimento que eu falei para vocês. Então, eu peguei aqui para vocês, só para vocês entenderem o que que é essa curva direitinho, conforme está escrito aqui na internet, tá? Ó. É um padrão internacional desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para acompanhar o crescimento e o estado nutricional das crianças. As curvas são obtidas a partir do cálculo entre a idade da criança e variáveis como peso, altura e perímetro da cabeça. Então, assim, gente, quando a gente viu essa queda entre o quinto e o sexto mês, o que a médica falou, a pediatra? Ela falou assim, pra gente voltar a acordar o Vitor durante a noite, de 3 em 3 horas, para mamar. Porque até então, eu fazia isso no comecinho. Quando a gente percebeu que ele estava ganhando bastante peso, eu parei de acordar ele. Então, eu deixava ele dormir 6 horas direto. Então, quando aconteceu isso, eu voltei a acordar ele. Aí passou mais um mês e a gente foi pesar e novamente ele não ganhou peso suficiente. E aí a doutora falou para além de eu acordar ele à noite, a cada 3 horas, para eu intensificar as mamadas durante o dia. Então, se ele mamasse a cada 3 horas, 2 horas, para eu dar mamar a cada 1h30, dar mais do que ele pedia, vamos dizer, sabe? Antes de ele chorar pedindo, eu já ia dar mamar para ver se aumentava o peso, né? E não adiantou. Eu até questionei a doutora, porque assim, eu já ouvi várias vezes falar sobre essa questão de o leite ser fraco. E eu já tinha questionado isso para essa pediatra e para a anterior, que era na época da Alice, e todas falaram a mesma coisa, que não existe leite fraco. E a gente ouve muito falar disso, né? E elas falaram que não existe leite fraco, que o leite da mãe é o suficiente. O que pode acontecer é de o bebê não estar mamando o suficiente, porque querendo ou não, o bebê requer uma força ali para ele mamar. Não é a mesma coisa de mamadeira. A mamadeira vem tudo pronto ali, é mais prático, ele só coloca a boca ali e vai sugando. No peito, o bebê tem que fazer uma força. Então, requer um esforço, né? Então, querendo ou não, pode ser que ele não tivesse ali fazendo esforço suficiente para mamar o que era o suficiente para ele conseguir ganhar peso. E outra que conforme ele vai crescendo, ele vai fazendo mais movimentos, né? Vai ficando mais assim, acelerado durante o dia, porque quando é pequenininho fica mais deitado, depois começa a ficar sentado, começa a interagir mais, e tudo isso daí vai fazendo perder calorias. E a quantidade que ele estava ingerindo
era menor do que a quantidade que ele estava perdendo de calorias. Até mesmo a chupeta, a pediatra falou que interferia, que aquele esforço para ele ficar sugando a chupeta também é algo que faz ele perder caloria. Enfim, eu tentei fazer essa coisa de acordar ele a cada 3 horas, de intensificar a mamada, tentei tirar um pouco a chupeta, mas nada disso resolveu. Daí, quando foi no sexto mês, do sexto para o sétimo mês, eu falei para ela que não estava resolvendo, o que que a gente podia fazer, e ele não estava sentando direitinho ainda para eu começar a introdução alimentar, que eu acho que iria ajudar também. E como a gente sabe, eu até falei no vídeo anterior aqui do canal, se vocês ainda não viram, eu vou deixar o link na descrição, que é onde eu falo sobre a introdução alimentar, né? Quando e como começar. Então a gente sabe que tem que ter os 6 meses, mas tem que ter todos os sinais de prontidão. E o Vitor não estava com todos os sinais de prontidão, então eu não podia iniciar a introdução alimentar. Então, o que que eu poderia fazer para ajudá-lo a ganhar peso sem começar a introdução alimentar? Aí a médica sugeriu que a gente entrasse com uma fórmula, mas ela falou de entrar com uma fórmula hipercalórica, não uma fórmula tradicional. Eu até questionei, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. É até um dos motivos de eu ter resolvido fazer esse vídeo, porque eu acredito que assim como eu nunca tinha ouvido falar, vocês que estão me assistindo talvez estejam passando pelo mesmo problema que eu passei e também nunca tenham ouvido falar e talvez a médica de vocês não tenham citado, não tenha citado essa opção, né, de dar essa fórmula hipercalórica. Já adianto para vocês que é uma fórmula bem mais cara. Fórmula no geral já é cara, né? Mas essa fórmula é mais cara do que uma fórmula tradicional. A fórmula que ela passou chama Infatrine, vou deixar o link na descrição para vocês. E daí a gente comprou e eu falei, bom, agora tranquilo, vou dar a fórmula, já vai ganhar peso. E eu não tava contando com o fato de que ele não iria aceitar a fórmula. E aí foi uma surpresa, porque com a Alice eu não tive esse tipo de problema. A gente deu fórmula para ela lá com 4 meses e meio, porque ela teve a PLV, então a gente teve que dar uma fórmula específica mesmo, né? Que era o Neocate, que não tinha a proteína do leite, né? E aí, com o Vitor, eu achei que ia ser tranquilo. Então, eu já tinha tentado, até vou gravar um outro vídeo aqui pra vocês, só falando sobre a questão de tentar dar mamadeira, colherzinha, enfim, vou fazer um vídeo só falando disso, tá? Mas aqui eu vou focar mais nessa questão aqui do Vitor ter perdido peso, como que a gente fez pra ele ganhar. Mas assim, eu já tinha tentado fazer ele tomar leite, o meu leite mesmo, um pouquinho antes, na colher dosadora. E não deu certo, ele não estava conseguindo pegar, né? Não queria pegar, na verdade. Tinha que meio que forçar, não estava dando certo. E eu falei, bom, agora eu vou colocar mamadeira mesmo. Eu tava evitando a mamadeira porque a gente ouve falar que não é legal, que pode ter confusão de bico, que depois a criança pode rejeitar o peito da mãe. Por isso que eu tava evitando. Mas eu falei, bom, vou dar mamadeira, se tiver que rejeitar o bico do peito, paciência, porque o importante é ele ganhar peso. Fui dar mamadeira e ele não aceitou. Daí tentei outros bicos, enfim. Aí eu fiquei nesse dilema. Daí eu comprei também uma fórmula normal, falei, vai ver, ele não gostou dessa hipercalórica, vou dar uma fórmula normal. Comprei, ele também não aceitou, e aí a gente ficou aí umas 3 semanas tentando e nada. E aí, nesse meio tempo, a gente já começou a observar que ele estava sentando melhor, e aí eu achei que já dava para começar a introdução alimentar. Foi com 7 meses e pouquinho, acho que 7 meses e meio, mais ou menos. Daí a gente começou a introdução alimentar, e, graças a Deus, ele já começou a comer muito bem já desde o primeiro dia. Então, foi uma evolução muito rápida, assim, sabe? Na primeira semana eu dei frutinha, e na segunda semana eu já comecei a dar fruta e almoço, e na terceira semana ele já começou a comer as 4 refeições. Então, nesse mês aí, dos 7 meses e meio pro 8º mês, ele já saiu ganhando peso, já percebi, sabe? Sem fazer a consulta com a médica, já deu para perceber que ele estava mais gordinho, porque ele estava comendo muito bem. E com isso, a gente começou a tentar novamente dar a fórmula, porque como ele já estava pegando água, né, em bico diferente e comendo, então a gente falou, acho que agora fica mais fácil. E realmente, a gente começou a dar a fórmula e ele começou a aceitar. E aí a gente percebeu que, na verdade, o problema não era a fórmula, o bico, o problema é que ele estava muito acostumado a sempre mamar o meu leite e tudo aquilo para ele era novo. A partir do momento que começou a introdução alimentar, daí ele meio que se abriu ali para o mundo ali de experimentar outras coisas. Então ele começou a pegar mamadeira e ficou tudo bem mais tranquilo.
E aí a gente pesou ele na consulta de 8 meses e ele ganhou muito peso, voltou para a curva que ele tava, graças a Deus, então ele tá super bem. Então no momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, o Vitor ele tá com 9 meses e meio, ele tá super bem, continua ganhando peso, continua comendo super bem, tá tomando a fórmula, tanto essa Enfatrine, né, que é a hipercalórica, porque eu já tinha comprado, né, nessa última consulta a pediatra falou que nem precisava mais, que só com a introdução alimentar já estava sendo suficiente, mas eu falei, bom, eu tenho a fórmula, vou continuar dando até acabar, e aí eu não vou comprar outra, até porque é uma fórmula bem cara, então não é mais necessário, então eu não vou comprar. E tô dando também o NAN, que é a fórmula que a gente já tinha comprado, mas eu também tô amamentando, então qual que é a minha ideia? Continuar amamentando, mas querendo ou não, vai diminuindo cada vez mais. Hoje eu só tô dando mamar para ele 2 vezes, uma vez antes dele dormir, e uma vez de manhãzinha. E a fórmula eu tô dando, depois do jantar, passa 1h30 mais ou menos, eu dou a fórmula para ele. E aí, dependendo da necessidade, se eu tiver que sair, o Richard pode dar também, aí eu não preciso ficar mais me preocupando de ter que, de repente, tirar meu leite, né, porque ele já tá aceitando a fórmula, então fica bem mais fácil dessa forma. E de resto, ele tá fazendo as 4 refeições, que é uma fruta no meio da manhã, um almoço, uma fruta no meio da tarde e o jantar. Então, você percebe aí que vai reduzindo bem a quantidade de leite que a criança vai tomando, né? Então, fica mais fácil com a introdução alimentar, pelo menos se a criança realmente come, porque não é todo mundo, toda criança que come nessa fase de introdução alimentar, tem criança que só explora. Então, tem que analisar isso. O seu bebê, ele já tem os 6 meses para poder fazer essa introdução alimentar para auxiliar nesse ganho de peso. Se o bebê tiver menos, não é possível, aí para ganhar o peso vai ter que ser das outras formas, né? Que seria a fórmula hipercalórica, acordar à noite, né? A cada 3 horas, intensificar as mamadas, enfim. Mas se tiver mais de 6 meses, a introdução alimentar é uma opção também. E então o vídeo foi para, de repente, ajudar você, mamãe, que estiver passando por isso, saber que tem essas opções, o que vocês conseguem fazer para ajudar. E para vocês ficarem atentas a essa questão da curva de crescimento, que é muito importante, acho que é o que norteia aí a saúde do bebê, principalmente nesse primeiro ano, tudo gira em torno disso, né? As consultas, se o bebê tá ou não crescendo bem, é o indicativo principal aí da saúde do bebê. Então, para vocês sempre ficarem de olho nisso. E também se anteciparem as coisas que podem acontecer, como foi o meu caso aí com uma mamadeira, que eu achava que o Vitor ia pegar tranquilamente, e não tentei dar a mamadeira antes, porque a Alice lá com 4 meses, eu precisei dar por conta da PLV e ela já pegava, porque eu já dava a mamadeira para ela lá com 2 meses. Eu já tirava o meu leite e dava. E com o Vitor eu não fiz isso, acho que eu não precisava sair muito, e quando eu saía, eu voltava antes das 3 horas, ou eu levava ele comigo, então eu não fiquei me programando com relação a isso. Eu achava que quando eu fosse dar a mamadeira, ele ia pegar. Eu fiquei contando com isso. E aí surgiu esse problema. Então é importante que vocês saibam que pode acontecer esse tipo de coisa, é legal estar preparada, é legal de repente tentar oferecer antes, se não for a mamadeira, né, por conta dessa confusão de bicos, tentar dar uma colher dosadora, copinho aberto, enfim, ter um plano B aí em relação ao peito mesmo, né, ao leite materno, porque a gente sabe que podem acontecer algumas coisas aí que saem do nosso controle, né? Mas é isso, gente. Bom, gente, o vídeo de hoje então foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar um like, que me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe que você conhece, que esteja passando por um tipo de problema como esse, mamães de primeira viagem principalmente. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Me acompanhe também lá no Instagram, lá eu posto um pouquinho da minha rotina com o Vitor e com a Alice. E é isso. Um beijo e até mais.